Olá a todos. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu já estava querendo falar aqui no canal, já estava querendo discutir, e é uma pergunta interessante, né? Vamos lá. O apocalipse está perto? Qual o meu ponto de vista hoje? Por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que, assim, um tempo atrás, com algumas evidências acumuladas do que estava acontecendo no mundo, etc e tal, com tantas coisas que vinham acontecendo, um tempo atrás eu pensava o seguinte: pô, a gente está perto do apocalipse e vai acontecer muitas coisas bizarras daqui pra frente, etc e tal, né? Vai acontecer muitas coisas bizarras, o tempo vai avançar, e eu penso que, pô, a volta do Messias está perto. Eu penso que o Messias ele está perto de voltar. Então eu sempre vim aqui e falei, ó, é bom a gente estocar alimento, é bom para quem tiver condição de se afastar um pouco das cidades, se afastar um pouco da civilização e quiser para um lugar um pouco mais remoto, quem tiver condição e acha que é uma boa, é bom pensar no assunto. Eu vim aqui e falava essas coisas, mas hoje eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu não estou dizendo que eu não acredito no Apocalipse, eu não estou dizendo que eu não acredito na volta do Messias. Pelo contrário, eu acredito na volta do Messias sim, Yahushua HaMashiach, e acredito sim que um dia vai acontecer o Apocalipse, da mesma forma como está descrito na Bíblia e tudo mais. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei que o Apocalipse estava perto, assim como todo mundo aqui, acredito eu. A gente começa a ver certas coisas estranhas acontecendo, a gente já começa a ficar com um pezinho atrás, certo? Pois bem, só que hoje eu penso um pouco diferente. Por quê? Porque se a gente for analisar estrategicamente, se a gente for analisar de forma inteligente, essa questão do apocalipse, é até errado a gente ficar esperando o apocalipse. É até errado a gente ficar ansiando e desejando por esse momento. A própria Bíblia fala que é errado fazer isso. E o Messias, inclusive na Bíblia, ele diz, ó, o dia e a hora ninguém sabe. Nem eu, nem o Filho, no caso ele, nem os anjos do céu, mas senão o Pai. Ou seja, apenas o Pai, apenas o Criador dos céus e da terra sabe o dia que todas essas coisas vão acontecer. E outra, o Messias ele fala para os discípulos, ele dá muitos sinais, né, do fim dos tempos, da volta dele, etc e tal, e ele diz para os discípulos, ó, vai acontecer todas essas coisas, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Foi o que o Messias falou. Bom, claro, a gente sabe que tudo que acontece no mundo existe uma agenda por trás, e no meu ponto de vista hoje, olhando as coisas hoje, vendo tudo que está acontecendo, analisando tudo, bom, baseado nas coisas que eu tô vendo, eu penso o seguinte, que essa questão do apocalipse é uma questão estratégica, e a gente vai ver hoje que isso é muito bem implantado pelo nosso adversário. Porque a gente sabe que nosso adversário ele é um ser que não dorme nunca. E esses caras aí, né, os cupincha dele, esses caras que estão aí no controle do mundo, esses caras eles estão negociando com um ser que não dorme nunca. E a gente vai ver no vídeo de hoje que essa questão do apocalipse tem alguém nos condicionando, certo? Existe alguém nos condicionando a estar sempre preparando, a estar sempre esperando o apocalipse, tá sempre esperando a volta do Messias. Daí o que acontece? Aí a pessoa vai lá, fica contando 3 anos e meio, daqui a 3 anos e meio vai acontecer tudo que tem para acontecer, etc e tal, o Messias vai voltar e acabou o sofrimento. Não é isso não, galera. Para quem pensa isso, tá totalmente errado. Não é assim não. Tem mais tempo pela frente, percebe? O Messias falou, ninguém sabe o dia e a hora. Percebe? Ele falou pra gente ficar vigiando. Sim, ele falou pra gente se manter alertas, pra gente se manter vigilante, mas agora ele fala que ninguém sabe o dia nem a hora. Então tem alguém nos condicionando a estar sempre esperando o apocalipse, a estar sempre esperando o Messias. Só que se caso passar 3 anos e meio e o Messias não voltar? Percebe? Muitas pessoas parece que elas têm a fé delas baseada na volta do Messias. Se o Messias voltar, beleza. Mas e aí, se ele não voltar, você vai perder sua fé? Percebe? Muitas pessoas estão depositando a fé delas na volta do Messias, estão lá ansiosas, esperando que ele vá voltar logo, logo, etc e tal, mas se caso ele não voltar? E se existir a possibilidade dessas pessoas perderem a fé? Pois é, percebe como é algo estratégico? A gente vai discutir isso hoje. Bom, o primeiro ponto é que se você for reparar, pesquisar na internet, na Netflix ou em qualquer site de filme,
vocês vão ver o seguinte, vocês vão notar que de uns tempos pra cá, o pessoal, eles andam introduzindo muitos filmes com teor apocalíptico, com tema apocalíptico. E a gente sabe que esse pessoal que tá por trás da indústria dos filmes, etc e tal, a gente sabe que esse pessoal, eles colocam mensagens em alguns filmes, em certos desenhos, em certos meios de entretenimento. A gente sabe que sempre tem algumas mensagens subliminares, certo? E sempre tem programação neurolinguística. O que é interessante a gente notar aqui? Bom, a gente pode notar que existe um número muito grande de pessoas que gostam e assistem esses filmes aqui, certo? E a gente sabe que as pessoas que promovem essas coisas para a humanidade, esses filmes, etc e tal, o foco principal deles é o quê? Tomar a atenção das pessoas, é condicionar elas, certo? Condicioná-las a um certo pensamento, condicioná-las a uma determinada ideia, plantar algo na mente delas, acostumar o subconsciente delas com certas ideias, percebe? Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode ver que existe um interesse grande desse pessoal em querer introduzir esses filmes apocalípticos, certo? E introduzir essas ideias na mente do povão. E a gente pode ver o quê? Que entra ano e sai ano, não acontece nada. Não acontece nada de apocalíptico. A NASA sempre fala que vai cair um meteoro na Terra, que um meteoro vai colidir com a Terra, né, etc e tal, e a gente vê que nada acontece. Ou então alguns cientistas especulam que as geleiras da Antártica vão derreter, né, e esse derretimento vai causar uma catástrofe climática mundial. Então a gente vê que sempre tem algo relacionado a apocalipse, mas nunca acontece nada. Entra ano e sai ano, a gente vê que, tipo assim, tudo normal. Sim, acontecem problemas, acontecem muitas coisas sinistras, muitas coisas bizarras. Os anos, cada vez que passam, vão ficando mais difíceis. Sim, concordo, 100%. Agora, não acontece nada. Não acontece nada no sentido assim apocalíptico, percebe? Entra ano e sai ano, não acontece nada no sentido assim de apocalipse, de acontecer um apocalipse, algo muito severo, né, como acontecia antigamente. Então a gente vê que entra ano e sai ano, não acontece nada. Então isso nos mostra o seguinte, que existe alguém nos condicionando, existe alguém nos preparando, tentando acostumar o nosso subconsciente a se familiarizar eventualmente com um futuro apocalipse. Porém, eles fazem sempre as pessoas esperarem por um apocalipse, mas os apocalipses que acontecem são apocalipses criados por eles mesmos, percebe? Por exemplo, esse problema todo aí que está abalando o mundo desde 2020, no meu ponto de vista, isso foi uma crise criada para encobrir a crise verdadeira. A crise verdadeira, ela vai acontecer em breve e vai ser irreversível, que vai ser o colapso da sociedade, alinhado à questão dos casamentos e, claro, um colapso financeiro jamais visto, certo? São coisas bizarras que estão para acontecer, não tenho dúvida disso. Mas agora, significa que o apocalipse está perto? Se significa que é um apocalipse? Não necessariamente. É isso que eu tô querendo mostrar aqui para vocês. O que a gente tem que pensar, no meu ponto de vista hoje, é na próxima geração. No caso, nossos filhos, no futuro, nossos netos. A gente tem que se preocupar no momento em preparar a próxima geração. E claro, a gente também tem que se preparar para o que está vindo, para esses momentos aí bizarros, para a gente passar esses momentos o mais bem possível, certo? Sim, é bom a gente se preparar, não estou tirando o senso de urgência de ninguém. Sempre falei, sempre vou continuar falando, sim, é bom se preparar, estocar alimento, é bom ter mais de uma fonte de renda, é bom diminuir os gastos, é bom diminuir muita coisa para que a gente possa passar bem por esses momentos. Claro, se você tem condição, se você já está se planejando há um bom tempo para sair da cidade, saia das cidades. Se você vê que tem condição de fazer isso, se você acha uma boa oportunidade, acha uma boa, então faça, tá entendendo? Não, e outra, uma coisa muito importante, não adie, pessoal. Não é bom adiar ter filho com medo do fim do mundo. Ah, eu vou deixar de ter filho, eu vou deixar de realizar algo que eu quero realizar na minha vida com medo do fim do mundo, porque o fim do mundo tá chegando. Galera, isso tá totalmente errado. O Messias falou, ninguém sabe o dia nem a hora, tá entendendo? Então, não adie uma coisa tão importante quanto ter filhos. O próprio Criador fala, um dos primeiros mandamentos do Criador em Gênesis é multipliquem-se, quando ele cria o homem, certo? Então é bom a gente ficar esperto. Então aqui, ó, uma matéria dizendo o seguinte, ó.
Segundo o relógio do juízo final, faltam 2 minutos para o apocalipse, do dia 25 de janeiro de 2018. Percebe? Isso aqui é um exemplo de como a gente é condicionado. A todo instante, eles sempre colocam matérias de se referindo ao apocalipse. Tá aqui, ó, mais um conteúdo da CNN, ó, dizendo o seguinte, ó. Doomsday Clock, né, o relógio do fim do mundo, revela quão perto estamos do fim, né? Ou seja, isso aqui que eu estou mostrando são alguns exemplos de como a gente é condicionado através da mídia mainstream. É importante a gente ter ciência disso. Mais um conteúdo da CNN, ó. Problema atual aí, ó. Esse probleminha no mundo aí, né, que está acontecendo hoje, traz à tona praga de previsões do fim dos tempos, certo? Então tá aí, ó, muitas coisas aí que sempre trabalham em prol de nos acostumar com essa ideia, percebe? Bom, então tá aí, ó. O que a ciência tem a dizer sobre o apocalipse? Epidemias, mudança climática e guerra nuclear podem provocar um sofrimento extremo à humanidade, certo? Então tá aí. A geleira do apocalipse da Antártica está começando a se rachar. Então tá aí, ó. Várias matérias que ajudam nesse processo de condicionamento mental das massas, certo? Tentando acostumar elas a esse cenário apocalíptico, certo? Sempre quando algo desse tipo acontece. Lembrando que essas coisas sempre aconteceram porque a gente sabe que a Terra é cíclica. A Terra e o universo são cíclicos. Então tudo funciona em ciclos, certo? Pois bem. Então, visto tudo isso, agora a gente vai dar uma olhada nesse conteúdo aqui, ó. Eu já falei um pouco sobre esse conteúdo aqui num vídeo que eu falei sobre a inversão do campo magnético e a chuva de meteoro ligada com a inversão do campo magnético. Eu apresentei esse conteúdo aqui, ó, que fala do fim do mundo em uma chuva de estrelas, ou seja, foi uma imensa chuva de meteoros que aconteceu em 1833 e essa chuva de meteoros, ela está prevista para acontecer a cada 33 anos, certo? Ou seja, em 1833 aconteceu uma grande chuva de meteoros. Daí, 33 anos depois, mais ou menos, nem sempre é exato, nem sempre é 33 anos exato, às vezes tem uma margem de erro aí, nessa previsão, mas o padrão aqui, a cada 33 anos, no caso, só em 1866 se repetiria essa chuva de meteoros, certo? E a gente vai dar uma lida aqui para a gente tentar entender isso com o contexto do vídeo de hoje, certo? Pois bem, então, aqui diz o seguinte, ó. Imagine acordar de madrugada com gritos desesperados e luzes estranhas iluminando o seu quarto. Seria estranho, realmente, galera. Vamos parar pra pensar um pouco. Seria realmente algo assim que deixaria a gente espantado. Então você abre a janela e vê um tumulto nas ruas, enquanto no céu centenas de estrelas parecem despencar na direção da Terra como bolas de fogo. Então pensa só, o negócio foi muito dramático, foi muito dramático, certo? O negócio foi tão dramático que alguns religiosos da época, né? Alguns religiosos pensaram que aquilo ali seria a volta do Messias, que isso aí estava simbolizando o apocalipse, estava simbolizando o fim do mundo e a volta do Messias. Mas a gente vai ver qual é o erro disso ainda, lendo esse conteúdo aqui no vídeo de hoje, certo? Pois bem. Bom, então foi mais ou menos isso que os habitantes do hemisfério norte do continente americano experimentaram nas noites de 12 e 13 de novembro de 1833, certo? Nessa data aí. Então a tempestade de meteoros foi tão marcante que todo um ramo religioso surgiu a partir dela, certo? Então, ao presenciar o fenômeno, o pessoal, eles lembraram de um popular trecho do Evangelho de Mateus, que diz: as estrelas irão despencar do firmamento e antes do mundo terminar, o Messias então irá retornar, certo? Então, com esse evento aí que aconteceu, eles assimilaram esse evento com essa passagem de Mateus e, claro, consequentemente com a volta do Messias, certo? Eles pensaram que o Messias ia voltar ou durante ou talvez depois daquela chuva de meteoros ali intensa que estava acontecendo. Então, quando a noite se tornou o dia e as estrelas pareciam cair, as pessoas tiveram certeza que o momento previsto por Mateus havia chegado, certo? Ou seja, o que todo mundo estava pensando? Poxa, é o apocalipse, certo? Pô, cara, tá acontecendo uma grande chuva de meteoro, etc e tal, como nunca aconteceu na história da humanidade. Pô, só pode ser o apocalipse, tá entendendo? Foi isso que o pessoal pensou no momento. Tá entendendo agora? O que o pessoal tava pensando quando aconteceu isso aqui?
poxa, é o Apocalipse, o Messias vai voltar. Mas o que aconteceu? O Messias voltou? Não. Percebe? É isso que eu tô querendo levantar aqui no vídeo de hoje, galera. É um senso crítico. Não tô querendo tirar o senso de urgência de ninguém. Não tô falando que a gente não deve se preparar, etc e tal. Não é isso. Mas a gente tem que ter um senso crítico perante essa questão, porque a gente sabe que os controladores do mundo, eles sabem o que está na Bíblia. Eles sabem quais são os sinais da Bíblia. Então eles também podem criar sinais. Bom, felizmente, né, o mundo não acabou, mas alguns passaram a acreditar que aquele teria sido um aviso do Criador para que as pessoas estivessem preparadas para a segunda vinda do Messias, certo? Essa crença motivou a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nos dias atuais conta com mais de 17 milhões de seguidores pelo mundo. Além dos adventistas, muitas outras crenças de cunho apocalíptico se estabeleceram a partir desse ensaio do fim dos tempos, tá entendendo? Ou seja, esse acontecimento meio que marcou uma geração, certo? E deu origem a um cunho apocalíptico, certo? E esse cunho apocalíptico, essas crenças de cunho apocalíptico se estabeleceram a partir desse período aí. E algumas delas empreenderam jornadas para o oeste em busca de lugares isolados onde pudesse se preparar para o dia do julgamento, certo? Pois bem, todo mundo sabe que eu já fiz uma série de vídeos aqui falando sobre inversão do campo magnético, certo? Porém, sempre quando eu fiz esses vídeos sobre inversão, sempre falei, galera, eu não sei quando vai acontecer. Pode acontecer daqui a 5, pode acontecer daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Eu nunca dei data. Nunca falei, ó, vai acontecer agora, vai acontecer em tal ano. Por que eu nunca fiz isso? Porque, galera, não tem como a gente saber disso, só o Criador sabe. Então, o que eu sempre falava nos vídeos era o seguinte, ó, quando for acontecendo mais coisas estranhas, quando o tempo se abreviar mais, quando estiver chegando mais perto do evento, certo? Só vai dar pra prever aí, quando tiver chegando mais perto do evento. Quanto mais perto tiver, aí vai dar pra gente pelo menos fazer um chute. Ainda que tenha uma margem de erro, mas vai dar pra gente perceber pelos sinais, né? Ou seja, pô, caramba, tá acontecendo coisas estranhas, pode ser que aconteça daqui a tal ano, etc e tal. Tem como a gente especular, mas não tem como a gente dar data, certo? E afirmar com 100% de certeza, porque a gente não sabe de nada, galera. Só o Criador sabe quando vai acontecer a inversão. Só o Criador sabe quando tudo vai acontecer, percebe? Mas sim, a gente tem que ficar sempre esperto e alerta, observando as coisas. Pois bem, então visto tudo isso, a gente vai dar uma olhada agora na história. A gente vai dar uma olhada num passado bem distante e sombrio, que assolou a humanidade de uma forma bem negativa e pesada. A gente vai falar aqui da peste negra, que foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo um pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351, certo? Ou seja, século XIV. Então acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, que resulta em várias formas de peste, tenha sido a causa. Então o que a gente pode aprender com esse acontecimento aqui marcante, a peste negra? A gente pode aprender o seguinte, que quando aconteceu isso, nesse período aí, no século XIV, que foi um passado bem distante, quando aconteceu isso também era um apocalipse, percebe? O que o pessoal da época pensava? A gente tá no apocalipse, caramba, chegou o fim do mundo, é agora. Percebe? O pessoal estava pensando dessa forma. Por quê? Porque a peste negra foi uma doença que matou metade da população, percebe? Mais de 50%. Então a gente vai ler aqui, ó, que a peste negra, ela foi o primeiro grande surto europeu de peste e a segunda pandemia da doença. E a praga, criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas com efeitos profundos no curso da história da Europa, certo? A gente vai ver que isso daqui também foi um apocalipse, que foi um reset também praticamente. Bom, então tá aí, ó. A gente vai ver aqui o seguinte, ó. Estima-se que a peste negra, preste atenção, tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. No total, censos dos últimos anos estimam que a peste pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 ou 375 milhões, certo? No século XIV. A população da Europa, então, demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior, certo? E a peste retornou várias vezes como surtos até o início do século
do século XX. Então o que a gente pode ver aqui, ó? Entre 30% e 60%. Eu estimo que foi cerca de 50% da população. Boa parte da humanidade naquela época vivia na Europa. Por isso que eu falo que foi boa parte da população mundial, certo? Então o que a gente pode ver? Esse evento também, ele foi meio que um reset, certo? Por quê? Porque ele meio que ele levou muitas pessoas, ele tipo deu fim a um tempo e deu início a outro, certo? Ou seja, e o que as pessoas pensavam naquela época? Que tudo aquilo ali era um apocalipse sem fim, certo? Porque era uma doença muito devastadora. E, além disso, a gente vê que não tinha sistemas de saúde como hoje. Não tinha uma medicina tão evoluída como tem hoje, certo? Era um período diferente da história. Não tinha tecnologia, não tinha os recursos que temos hoje, percebe? Bom, aqui tá mais um exemplo, tá, desse condicionamento mental todo aí que eles promovem para a humanidade. Aqui na capa The Economist, que diz o seguinte, ó, próxima catástrofe e como sobreviver a ela. E aqui a gente vê vários quadros com possíveis futuros eventos, acontecimentos. E aqui a gente vê aquele relógio que eu mostrei para vocês na matéria, Doomsday Clock, né? E o ponteiro tá quase apontando para meia-noite, indicando o fim, certo? Vale deixar claro isso aqui, vale deixar registrado isso aqui também, certo? Como exemplo. Bom, então finalizando nossa conversa, tá? Esse é um assunto importante. Lembrando que tudo isso aqui se trata do meu ponto de vista. Pra mim isso aqui tudo faz sentido. Eu penso que o apocalipse não é agora. Eu penso que a gente tem mais tempo pela frente. Na verdade só o Criador sabe quando vai acontecer tudo isso. E sim, a gente tem que estar preparado. Mas não só para um apocalipse. A gente tem que estar preparado para tudo que acontecer, certo? Colapso econômico, colapso financeiro, colapso da sociedade, etc e tal. Fome mundial, muitas coisas a gente tem que estar preparado, certo? Não só para um apocalipse, entendeu? E sim, eu não tô tentando tirar o senso de urgência de ninguém, mas isso aqui é para fazer a gente pensar, certo? Porque quanto mais a gente espera o apocalipse, mais a gente se frustra, mais as coisas se dão errado. Por quê? Porque a gente está fazendo errado, certo? A gente deve se preparar, tendo fé, tendo temor ao Criador e ao Messias, mas não esperando o apocalipse, porque a própria Bíblia diz que isso é errado. Porque o próprio Messias fala, ninguém sabe o dia nem a hora. Bom, então Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, como eu falei, não adie ter filhos com medo de fim do mundo, tá? Isso é uma grande besteira, tá? Porque a gente não sabe quando é que o fim vai chegar, só o Criador pode saber. A gente não sabe de nada, somos meros humanos falhos, mortais e limitados, tá? Só o Criador sabe de tudo, só Ele possui todo o conhecimento, certo? Então não tenha medo. Não tenha medo de ter filhos, não tenha medo de concluir planos que você planeja para sua vida com medo de fim do mundo, não. Desculpa. Isso é uma grande besteira no meu ponto de vista. E outra, como eu falei anteriormente, galera, tudo isso é plantado pelo nosso adversário. Tudo isso é muito bem pensado por ele para enganar as pessoas, porque ele é o pai da mentira. Então ele vai fazer muitas pessoas ficarem ansiosas, condicionando as pessoas, fazendo elas ficarem ansiosas pelo apocalipse. O apocalipse vai acontecer agora. Caramba, é agora. Poxa, o Messias vai voltar. Vamos se preparar. É agora. Aí não acontece. Aí nunca acontece. Aí o que acontece? A pessoa vê que ela tá se frustrando, ela tá quebrando a cara com aquela esperança falsa que ela tem do apocalipse. Daí o que acontece? É capaz da pessoa perder a fé. Então isso é muito bem pensado pelo nosso adversário. Esse pessoal que está no controle do mundo, eles são um bando de pagãos que querem despovoar a terra. E a gente tem que fazer o nosso papel de povoar ela tendo muitos filhos. Então, muito obrigado a todos pela paciência. Espero que fique bem claro a todos. Vou ficando por aqui. Então é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. E até mais.